Bom, pessoal, a proposta desse vídeo, como nós havíamos tratado, eu havia indicado para vocês que tinha vontade de produzir esse material, para demonstrar para vocês algumas etapas e sugestões, como inclusive um princípio de estímulo, entendendo que não se esgota o assunto, ele está muito ligado à imaginação, né, às habilidades das pessoas, mas propor e também gerar as bases para a iniciativa, né, de confecção de uma pinça. E aí, a partir de uma, confecciono outras pinças. Inclusive, posso buscar outros materiais para confeccionar pinças cada vez melhores. Pinças de madeira são comumente utilizadas em laboratórios de pesquisa, têm as suas utilidades. No laboratório de pesquisa eu tenho pinças de bambu. E as pinças que eu vou mostrar para vocês hoje, o material básico, né, a partir do qual vamos trabalhar, são pedaços de madeira que já vêm prontos, confeccionados. Normalmente são utilizados para jogos didáticos ou para artesanato. Comumente são encontrados em papelarias, e acredito que todos conhecem, provavelmente usaram nos anos do ensino fundamental, certo? Então é um material bastante comum. Um outro material não obrigatório, mas interessante é ter alguma referência, um ponto de partida para a confecção dessa pinça. Então aqui é a metade de uma pinça que eu originalmente transformei em agulha histológica, certo? Ou a próprio modelo da pinça de madeira, em que eu quero fazer uma variação, principalmente em relação à ponta, ou uma pinça convencional. Inclusive a ideia original dessa pinça de madeira parte dessa pinça metálica aqui, certo? É uma pinça muito interessante, tem essa pega em plástico, que inclusive é parafusada. Essa pega aqui também pode ser feita em madeira, certo? Seria uma melhoria, né? Uma adaptação nessa própria estrutura aqui. Isso ajuda muito na dissecção, para firmar a mão, gera uma referência muito interessante, certo? Então isso tudo pode ser melhorado com o tempo. Então eu quero partir de uma proposta bastante simples e a partir do qual a gente pode ir arrojando. Inclusive, produzir peças de madeira ou conseguir peças de madeira diferente. Aqui então tem uma peça de cedrinho, que é uma madeira bem mais resistente do que esses materiais que são comercializados para fazer esses palitos, certo? Entre outras madeiras. Tá? Então eu parti de uma amostra maior de madeira, né? De uma dimensão bem maior. Com o serrote eu tirei essa lâmina mais fina, certo? Necessita de algum acabamento, tirar as tiras e confeccionar a pinça. Então um exemplo, né? Poderia fazer de outros materiais também. A partir de um ramo bruto, um ramo já bem desidratado ou completamente desidratado, ou como o pessoal que trabalha com madeira, né, carpinteiros e marceneiros vão tratar a madeira já estabilizada, ou seja, não há mais uma troca importante de umidade. E isso é fundamental porque quando eu tenho uma troca na madeira de umidade, muita troca, ela muda de forma, pode mudar de forma, certo? Então isso não é muito interessante. Bom, isso é um outro detalhamento, mas a gente tem que ter atenção, principalmente se a gente for partir de uma amostra de madeira bruta, ela não pode estar verde, senão provavelmente ao confeccionar a pinça um dia, no outro dia ela já vai estar com uma forma, uma curvatura inesperada e desagradável que vai tornar ela não funcional, certo? Bom, então tratando todo esse processo introdutório, essa pinça aqui que eu fiz, preparatória para o vídeo, ela tem então
ela utilizou 3 palitos. Um deles ele foi seccionado em partes menores, exatamente para tentar formar uma cunha e tentar gerar uma abertura maior na região da oclusão, certo? E esses 4 pedaços de madeira foram unidos com cola de contato, essas colas tipo super ciano ou super bonder, né, e variações dessa cola que tem uma colagem rápida, certo? Mas se vocês tiverem cola branca, cola escolar, líquida, não tem problema, só que o tempo de secagem dela é maior e normalmente quando eu faço a fixação das peças para colagem, o ideal é que eu use então algo que vai funcionar como um grampo e eu deixo preferencialmente 24 horas. O ideal é que em usando cola branca a superfície de colagem seja bem grande, tá? Porque ela é uma cola relativamente mais fraca e a desvantagem também dessas colas brancas comuns é que elas não podem entrar em contato com a água em excesso, então tem que ter um cuidado. Mas de maneira geral essas pinças, esse material de secção, esse relativamente não é um problema, certo? Então essa pinça aqui ela tá bruta, ela simplesmente foi cortada, foram cortadas peças nessas dimensões que vocês estão visualizando. Uma delas foi lixada para ser transformada em uma cunha. E depois houve o processo de colagem. Não fiz o acabamento, elas ainda estão com a oclusão irregular, elas não fecham perfeitamente. Mas a partir de agora, então, eu posso fazer o acabamento que me convier. Posso fazer o desenho da pinça aqui e fazer o lixamento, ou eventualmente até o corte, com um canivete, certo? Então é bem simples, já é funcional, mesmo bruta assim. Bom, uma das questões que é muito importante, e eu selecionei esse material aqui de propósito, no momento de fazer, vamos dizer assim, a triagem entre os palitos, que é uma etapa importante que eu quero mostrar para vocês, é que nesses grupos de palitos que compramos num pacote, um pacote com 100 palitos, 200 palitos, eles são muito diversos. E alguns são extremamente moles. Então isso aqui não é exatamente desejável. Então o ideal é fazer a triagem na mesma partida de palitos de madeira, uma relativa rigidez, eu estou tracionando ele aqui, e o outro com a mesma força eu percebo e vejo que ele é extremamente plástico, certo? Então isso aqui não é desejável. Então a gente tem que cuidar porque um vai reagir bem e o outro não. Então a pinça pode não funcionar. A oclusão dela pode não ser perfeita e ela acabar não cumprindo a função. Essa aqui curva demais. Ela molda demais a pressão. Então isso não é interessante. Uma condição que aparentemente pode não ser desejável, mas para essa atividade aqui, ela é quando a madeira tem uma curvatura própria. E isso aqui pode ser bastante útil na hora de confeccionar a pinça, porque ela vai gerar uma ponta de convergência e isso pode inclusive me ajudar na hora de produzir a pinça. Então isso tem que ser relativamente estudado. Então não desprezem essas que têm uma curvatura voltada para a face mais larga da amostra, certo? Então cuidem se forem utilizar esse tipo de palito, que ele tem uma boa rigidez, certo?
em toda a sua extensão, porque a madeira também pode ser bastante heterogênea, certo? Ó, esse aqui já tem uma plasticidade não muito agradável, ó. Então esse aqui poderia ser escolhido, porque ele tem uma boa rigidez e uma certa curvatura. E assim eu vou proceder. Descarto aqueles que não têm uma boa rigidez. E vou trabalhar com aqueles que têm uma boa resistência. Isso a gente percebe quando força, quando tensiona, quando traciona. A reação da madeira é muito ruim. Ó, esse aqui tem uma curvatura muito interessante para pins, certo? Posso fazer a colagem nesse ponto aqui, ele já tem uma curvatura natural que vai manter ela aberta sempre. E eu vou tensionar aqui para produzir a oclusão. Então eu posso ter já uma curvatura natural das peças e nem sofrer tanto, ou ter que trabalhar tanto a base para produzir uma cunha que vai gerar a abertura, vai tornar a pinça então positiva, né? Então, pessoal, esse com relação aos materiais, certo? Então, faço a separação, escolha alguns materiais. Claro que interessante, aquele material que se mostrou, por exemplo, totalmente plástico e frágil, ó, acabei de quebrar com uma mínima força que eu fiz, ele não precisa ser desprezado, ele pode ser utilizado como o meu material que eu vou fazer a base de colagem, certo? Aquelas lâminas de barbear que a gente já utilizou para dissecção, então são lâminas de barbear usadas, eu posso então preparar a minha amostra. Então estou fazendo uma linha de corte aqui bem marcada, que vai facilitar depois o destacamento da madeira e dar um acabamento razoável. E garantir uma boa funcionalidade da pinça, certo? Tenham atenção, já que a gente está lidando com material que fura ou que corta, tenham bastante atenção que estão fazendo, certo? Então aqui já tem um pedaço de madeira relativamente pronto. E aqui eu já posso, inclusive, voltar aquelas minhas madeiras que tinham a curvatura natural. Eu tive sorte. E aí posso fazer a colagem. Então testem primeiro para ver se essa preparação vai ser agradável, certo? Ó, aqui inclusive a minha expectativa inicial de não ter que fazer uma cunha, ela não tá boa. Acho que eu vou ter que fazer uma cunha sim, certo? Ó, então eu vou separar em uma peça menor. Posso cortar com a lâmina de barbear. Posso cortar com um bisturi, certo? Então faço uma linha de corte. E depois eu tiro o excesso. Tenho a minha referência já de corte, né?
Então, mais ou menos, eu já estou construindo uma linha para cortar, uma linha para enfraquecer a madeira, né? Para até quebrar ela mesmo. E aí eu já tenho duas peças. E é interessante que uma delas eu vou produzir uma cunha, certo? Então eu posso, com o próprio bisturi, desgastar a madeira. Funcionando quase como se fosse uma faca comum mesmo, como se estivesse apontando um lápis ou alguma coisa assim. Posso utilizar uma lixa, que eu coloquei uma lixa num pedaço de madeira, certo? Eu vou fazer o ângulo com o lixamento. Então, enquanto eu estou promovendo a confecção das peças, certo? E pode ser em função do conforto, que é uma outra coisa importante, que eu prepare essa curvatura aqui, essa inclinação da madeira, enquanto ela ainda está na peça original. Porque é mais fácil de pegar o material, certo? Mais fácil de seccionar o material, né? De preparar ele, né? Ó, como eu estou fazendo aqui. E eu posso preparar então com a lâmina previamente. E depois com a lixa eu posso gerar uma área plana e simétrica, que é importante para a lâmina, né, para as metades, uma das metades da pinça não ficar torcida em função da base que tem uma inclinação não muito interessante. Então eu tenho que cuidar se essa porção aqui que eu estou desgastando tem uma mesma inclinação que essa outra. Então essa pinça aqui ela tem que ficar com essa área paralela em relação a essa. Então eu já estou com uma boa inclinação. E aí eu vou proceder o corte. Cuidado para quem tem alergia, que esse lixamento aqui gera um pó bastante importante, né? E aí também a importância de saber a madeira que tu está usando, porque se é uma madeira que tem algum tratamento, tu respirar o pó de lixamento de uma madeira que recebeu algum tratamento, então cuidem bem o que vocês estão utilizando como material, se não foram esses materiais que eu indiquei para vocês, né? Então, pessoal, na sequência da confecção da nossa pinça, a cunha já foi colada, devidamente colada. A gente entendeu que a porção maior da cunha tem que ficar voltada para a região da oclusão, exatamente para poder
permitir que a outra haste que faz o par na pinça fique aberta, certo? E agora o que a gente vai fazer é proceder à colagem. Então vou tentar fechar a imagem na expectativa da gente ter um detalhamento melhor. Você quer ver o melhor foco pra gente. E aqui eu já vou fazer um exercício que eu já havia comentado e ele melhora a superfície de colagem. Então, o primeiro momento, ao invés de fazer a colagem definitiva, e isso poderia ter sido feito na colagem da cunha com a primeira haste, eu permiti a infiltração da madeira com cola. Então eu passo a cola, espalho essa cola na cunha. Inclusive esse espalhamento aqui, ele facilita um pouco a secagem da cola. E aí toda a porosidade pelo qual a cola iria percolar, ele acaba ficando infiltrado, acaba ficando pavimentado. E isso pode ser feito também na outra extremidade, em que eu entendo que eu vou fazer na extremidade da haste em que eu vou fazer a colagem. Então isso feito, ele aumenta muito a resistência do ponto de colagem e a durabilidade do próprio ponto de colagem. E isso é muito importante. Então deixo aqui secando. A secagem é rápida. Pessoal, o mesmo poderia ser feito com a cola branca escolar, mas aí tem que se respeitar os tempos de secagem, que eles são diferentes, tá? Então pode ser feito. E agora eu adiciono cola, que não vai infiltrar a madeira, e vai sobrar toda essa cola para união, para a colagem. Tá? Aqui inclusive eu tenho que ter mais cuidado, porque como sobra mais cola, o processo de colagem ele fica mais complicado, tá? Então aqui o que é complicado? É eu garantir o alinhamento das hastes, certo? E a altura delas também. Existe algum problema se houver algum desalinhamento? Não, porque depois no momento do lixamento eu posso fazer a correção, certo? Então aqui eu vou proceder a colagem da outra haste e eu, em tese, tenho a minha pinça quase totalmente funcional. Passado o tempo da colagem, eu estou com a minha pinça já em tese funcional. A oclusão dela não está boa. Certo? Mas isso aqui não é um problema, porque agora no desenho da pinça eu posso eliminar isso aqui e naturalmente eu vou eliminar. Na verdade, eu acredito que o único problema na confecção dessas pinças de madeira é quando essas hastes aqui elas ficam muito fora do eixo, certo? Então, se a oclusão lateral não está boa, terminal aqui não está boa, certo? Isso pode ser tudo no lixamento, no acabamento feito. Bom, pessoal, o outro caminho
que também pode ser exercitado por vocês, eu já fiz dos dois jeitos, né? Na preparação do material, já produzir o formato das hastes como elas me interessam. Então eu não trabalho na colagem com a haste bruta, eu trabalho na colagem com o meu produto final, ou quase final, e só vou proceder à colagem, certo? Então eu recomendo que vocês façam dos dois formatos para ver o que mais agrada vocês, certo? Então aqui essa demonstração, tá? Então o que pode ser feito agora, então aqui ficamos com um excesso, ó. Então isso aqui tudo é desalinhamento, que pode simplesmente ser mantido assim, não vai atrapalhar em nada. Para a pessoa que é mais exigente com o seu trabalho e tem uma preocupação estética maior, pode ser feito o lixamento e claro que o material vai ficar muito bonito, certo? Então vamos supor que eu quero que essa pinça seja exatamente assim como ela está, porque eu quero uma pinça que vai me auxiliar no apoio, na pega da peça principal, enquanto com uma outra ferramenta ou com uma outra pinça eu vou fazer a dissecção, certo? No caso, uma flor. Aqui. Essa aqui é a flor do calanchoe, que inclusive eu usei para o vídeo que eu gravei para vocês sobre ovário livre. Então, com a pinça de ponta mais larga, eu tenho bastante superfície para apoio. E aí com a outra ferramenta eu posso proceder à dissecção. Então aqui eu estou rasgando o cálice, a corola, porque eu quero acessar, né, os carpelos. Tá? Então posso tranquilamente produzir uma pinça com a ponta larga, não precisa ser uma pinça com a ponta fina. Eu até sugiro que façam com a ponta larga no primeiro momento, porque ela vai dar menos trabalho para vocês. Para uma primeira aproximação, acho que é muito interessante, certo? E o que eu vou fazer agora é o alinhamento. Ver se eu consigo fazer com essa lâmina aqui, porque ela já estava um pouco sem fio. E aí esse acabamento, que envolve às vezes retirada de pedaço maior de madeira, pode ser feito com canivete, uma faca de cozinha, certo? Essa lâmina aqui, por exemplo, que tem esse dorso de metal, certo? Ela também é vendida naquela loja Coprobel que eu comentei com vocês, né? Que vende as lâminas de barbear e tal, certo? E aqui eu vou preparar o meu corte. Eu cortei um lado aqui, vou cortar o outro aqui. Recomendo até que tentem não fazer o corte com lâmina até o tamanho final, e o tamanho final ele seja dado por acabamento. Vocês façam esse tamanho final com a lixa. E aí eu posso fazer
o lixamento. Aqui é o acabamento. Que pode ser feito também depois do lixamento com a raspagem, com uma lâmina. Superfície interna também. E aí eu tô com a região da oclusão praticamente acabada, certo? E aí o que eu recomendo que vocês façam é a infiltração da madeira com cola. E eu vou aumentar mais ainda a dureza da madeira. Aqui, realmente, se for feito com cola branca, como ela se hidrata com relativa facilidade, é bem provável que durante a dissecção vai haver a umidificação da cola e ela vai ficar esbranquiçada e vai começar a desgastar, a degradar. Vai sair da haste da pinça e vai passar para a amostra e vai ficar... vai descaracterizar a pinça, né? E vocês vão ter que remover, então vai dar um trabalho extra para vocês. Então eu acho isso bem problemático. Aqui sim, a cola de contato, ela tem um papel mais importante. Recomendo que usem a cola de contato, certo? O bowl, claro que é bem mais caro, não seria tão usual, mas se tu tem em mãos uma cola epóxi, aquelas colas que tu líquidas, né, que tu mistura duas partes iguais, que é bem comum, né? Ela é uma cola muito mais resistente, muito mais resistente, certo? Aqui a gente tem que ainda retificar o ápice das hastes para ter uma oclusão simétrica aqui, né? Mas as extremidades já estão com uma certa rigidez. Então posso esperar mais uns minutos, e são poucos mesmo, para fazer esperar a secagem da cola. E aí eu posso proceder um lixamento final, para eventualmente tirar qualquer rebarba de madeira, que vai atrapalhar depois lá no trabalho, certo? Eu tenho que ter uma superfície interna da região de pega bastante lisa, né? Ou melhor dizendo, bem retificada, sem uma irregularidade preponderante, né? Aqui eu vou tentar retificar agora a minha região de oclusão. Tentar fazer um acabamento na minha pinça.
E estou fazendo a retífica aqui para ter uma oclusão mais simétrica, certo? Então esse é o esforço. Tá? E aqui então eu tenho uma pinça de madeira totalmente funcional, com a madeira infiltrada, com uma cola de alta resistência, então vai me garantir resistência da própria madeira. Inclusive essa cola ela poderia ser passada em toda a superfície da madeira para fazer o acabamento, certo? Então, esses elementos que eu trouxe para vocês aqui da confecção da pinça são bases para estimular vocês a confeccionar as próprias ferramentas, certo? Então, usem a imaginação de vocês, embora a base, né, o desenho geral da ferramenta é esse, certo? E eu acho que a gente pode confeccionar um material muito interessante, além de ser uma prática que eu particularmente gosto bastante. Espero que tenham gostado do material e entrem em contato comigo se tiverem alguma dificuldade. Quiserem me mostrar algum material prévio, quiserem alguma sugestão para resolução para a confecção do material, e eu estou completamente à disposição para vocês. Obrigado a todos e bom trabalho.